6 minutos, Cidadania FM, começa a partir de agora o programa de sábado, Ponto de Vista. Começou semana passada com o Dr. Rafael Valim, programa que é produzido, apresentado pelo Silvano Porto, pelo Ernesto Albuquerque, que sou eu, né? E hoje temos aí mais um convidado, estaremos conversando até assuntos locais, estaduais, nacionais, enfim, falando de política, falando de economia, falando de cultura, das coisas importantes que estão acontecendo no dia a dia. Eu já cumprimento aqui meu amigo Silvano Porto. Tudo bem, Silvano? Bom dia, Ernesto, bom dia, amigos da Cidadania FM, internautas, e bom dia ao nosso amigo e companheiro Paulo Scromove, fundador do Partido dos Trabalhadores a nível nacional, no histórico Colégio Sion. Bom dia, Paulo. Paulo que é... Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os que estão aqui no estúdio, aos que estão ouvindo a gente, Silvano. Bom estar de volta a Avaré. Tive que sair aqui depois de morar 20 e poucos anos, 20 anos e alguns meses, e em que fui até uma figura pública. Cheguei a ser secretário de governo na gestão do Wagner, Partido Socialista na época, brasileiro, e também fui candidato a vice na tentativa de reeleição, difícil, não é? A primeira vez que esse direito era reconhecido aos atuais mandatários, aos mandatários em gestão, e nós saímos numa campanha meritória naquele momento. Nunca, das coisas que eu fiz nesses 20 e poucos anos em que morei aqui na cidade, em que finquei raízes, porque eu me aposentei na fábrica lá na Grande São Paulo, minha fábrica, a última antes da aposentadoria, em Caieiras, na Grande São Paulo. Vim para Avaré, aposentado, anistiado político, não é? Tinha sido preso político na ditadura, e aqui construí a minha casa própria, né? Em 2016, quando deram aquela busca no apartamento do Lula, levaram o Lula preso, tomaram até os celulares dos netinhos dele, e chegaram a levá-lo até o aeroporto. Só foi impedido porque um batalhão da aeronáutica, na última hora, né, impediu que mais de 200 delegados, oficiais da Polícia Federal de Curitiba, fizessem ou levassem para a carceragem de Curitiba. E engraçado, naquele momento, avisando previamente, o Moro avisando previamente o Bolsonaro, que estava lá esperando com um bando de pessoas de academias de lutas marciais. Tudo fortão. E com um foguetório, esperando a chegada do Lula, que não chegou graças a essa intervenção. E a reação popular, porque também centenas de pessoas no aeroporto começaram a se manifestar contra aquele abuso, não é? Aquela farsa, que hoje, infelizmente, está escancarada para quem quiser se informar. Mas, Paulo, nós vamos, só interrompendo um pouquinho, que na verdade o roteiro do programa que nós vamos fazer, nós vamos falar um pouquinho de coisa local e posteriormente estadual e nacional, né? Para a gente ter, inclusive o público ouvindo da cidadania, ele está bastante carente de notícias, de informações locais, né? Então tem um fato que aconteceu ontem, até que eu gostaria que o Silvano relatasse, que houve um trabalho do INCRA com as pessoas que moram ao longo da linha férrea, da antiga linha férrea. E eu sei, como você também tem um amplo conhecimento, depois eu gostaria que você comentasse o que o Silvano vai relatar, e depois nós vamos voltar um pouco à questão atual nacional, que está fervilhante, né, que está bastante animada. Aliás, a gente não morre de tédio no Brasil, né? Jamais. Todo dia tem alguma novidade, né?
Então, eu gostaria que o Silvano contasse o que aconteceu. Ele participou ativamente ontem desse cadastramento dos moradores da linha férrea, e é um fato que ninguém noticiou até agora. Então é importante que o Silvano fale e você comente os fatos que ele vai relatar aí. Alguns meses atrás, nós fomos procurados por algumas lideranças dos moradores e acampados da linha férrea, né, para que houvesse algumas ações efetivas e claras e transparentes, né, para a permanência deles, já que a Rumo, que é a concessionária, e é uma estrada que está aí paralisada há mais de uma década, estaria entrando com ação de reintegração de posse. E a partir daí fizemos várias reuniões com os moradores e propusemos algumas ações. A primeira delas, procuramos a Defensoria Pública de Avaré, na figura da defensora, a doutora M, que se colocou à disposição e recebeu a comissão de moradores e começou a propor ações contra a CPFL para que fizesse a ligação de energia elétrica para aquele pessoal, dando dignidade àquelas pessoas. E outra ação conjunta foi que nós fizemos gestões ao ministro Paulo Teixeira para que interviesse nesse problema sério que nós temos e viabilizasse a entrada do INCRA nas negociações. Por quê? Porque são acampados, vivendo numa situação, trabalhadores, vivendo numa situação muito difícil, né? E aí o Paulo Teixeira, através do Ivan Skromov, agendou na superintendência do INCRA com a Sabrina, que é a superintendente, e aí uma comissão do pessoal da linha, fomos a São Paulo, e lá começamos a demanda. A Sabrina, na época, nos posicionou e nos orientou das dificuldades do INCRA naquele momento, orçamentária, de pessoal, né, mas que estaria viabilizando esta vinda do pessoal para Avaré. Aí tivemos uma outra reunião com a Sabrina, essa foi virtual, também com os moradores, e no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, na cidade de Iperó, pelo ministro Paulo Teixeira, estivemos com ele e pedimos a intervenção urgente dele, ministro. Por quê? Porque as pessoas os moradores já estão sendo citados para uma audiência na Justiça Federal no dia 25 próximo. E aí o ministro Paulo Teixeira chama a Sabrina. Sabrina, é um compromisso meu com o pessoal de Avaré. Me resolva isso. E aí, rapidamente já foi agendado para ontem, na data de ontem, onde vieram 3 técnicos do INCRA e fizeram o cadastramento de mais de 140 famílias. E tem muito mais. Vamos agendar mas já é uma oportunidade do INCRA oficialmente entrar no processo. Olha, o governo federal, através do INCRA, reconhece o problema e nós queremos entrar no processo para discutir, para achar uma solução. Então, basicamente, foi isso, e foi um dia muito proveitoso. As pessoas todas lá acreditando, né, no poder oficial do governo federal, junto a eles, não é? Então, tem várias ações a serem tomadas ainda. É o começo de angu é mingau. Mas a audiência do dia 25 foi mantida. Foi mantida, e aí, na segunda-feira, nós vamos estar conversando com a superintendente, com a Sabrina, para ver já a possibilidade do INCRA entrar oficialmente já no processo.
já com base nesse cadastramento que foi feito, né, da realidade local, né, já ele entre oficialmente, olha, o governo federal, através do INCRA, tem interesse na matéria, nós queremos conhecer tudo isso e propor soluções. Muito bem. Paulo, o que você acha dessa situação? Na época, mais de 7 anos atrás, nós tínhamos aqui em Avaré também um funcionário do governo federal, morava aqui, que era do programa federal Luz para Todos, que tinha sido iniciado no governo Lula e continuou no governo Dilma. Naquele momento, eu fui com esse funcionário do programa Luz para Todos visitar os pequenos moradores, as propriedades familiares que existiam ao longo da ferrovia dentro do município. Quer dizer, basicamente da Barra Grande, da estação, antiga estação Barra Grande, para cá, para o centro urbano principal de Avaré. Na época, não era tão grande o número de moradores acampados provisoriamente, com barracos e às vezes até de materiais muito perecíveis, né? Havia já moradores fixados com casas de alvenaria, etc. Então, num primeiro momento, o Luz para Todos cadastrou os moradores que tinham casas de alvenaria, né? Que tinham residência já de muitos anos, que já podiam, inclusive, reclamar o uso capião e outras disposições legais, né, que os poderiam dar-lhes direito e formalizar seu direito a continuar morando e trabalhando aquela pequena faixa de terra. Com a desativação da ferrovia e a privatização da rede ferroviária federal e a desativação de fato da ferrovia, porque na época ainda corria um trem diário de carga, muito pouco utilizado também, ainda assim, apesar da enorme importância que isso poderia ter, a ferrovia estava sucateada, todos os cabos elétricos, porque as locomotivas, enquanto foi estatal a empresa, a rede ferroviária, tanto de propriedade do Estado como da União, a ferrovia foi bem cuidada, né? A privatização causou sucateamento. Todos os cabos elétricos preciosos, valiosos, foram roubados, né? E de maneira impune. Nunca se cogitou de empreender uma repressão contra esse processo todo. Os trilhos começaram a ser roubados até, etc. O mato cresceu. E alguns fazendeiros haviam ocupado já a faixa. Fazendeiros, grandes proprietários, não pequenos. Inclusive o prefeito na época, né, tinha comprado uma fazenda logo além do aeroporto e já tinha invadido de uma maneira predatória a ponto que provocou o descarrilhamento, inclusive, desse única composição, bem em frente ali. Então, veja, os pequenos respeitavam mais do que os grandes essa faixa, digamos assim, historicamente, de lateral da via férrea, né? Os pequenos buscaram, então, apoio do programa Luz para Todos, porque como não estava legalizado, nem a ligação elétrica eles tinham. Viviam de lampiões ainda, viviam de querosene, carbureto, etc. Então, o Carlinhos, que é o nome o apelido do funcionário, junto comigo, visitamos esses pequenos moradores, esses agricultores, a maioria agricultores familiares, e legalizamos. Então já tem um precedente. É importante avisar os advogados dos moradores mais precarizados do trecho mais próximo à cidade, né, que são basicamente esses que você se referiu. É bom essa que informação. Não é inédito. Já foi, a justiça já reconheceu, foram legalizadas dezenas de propriedades. É que existe um novo processo aí que está sendo aberto, então
sim, audiência de conciliação, né, que está sendo proposta. Eu queria só abrir um parênteses e fazer alguns agradecimentos. Eu agradeço ao Lúcio e à Lúcia, agradeço ao Zé Macaco, que é o dono do bar, que cedeu o espaço na parte da manhã para que fizesse o cadastramento do pessoal do INCRA. Agradeço ao Jorge, à Tereza, ao Abel e a Karina, que nos cederam o espaço da tarde lá, o Cabana, né, a Ana Paula, enfim, os companheiros todos que... e ao Gilmar, né, que é uma liderança importante ali, e que todos unidos aí em prol da mobilização, né, e conscientização daquele povo, né? Então foi muito importante, eu acho que foi o primeiro passo efetivo, né? Porque houve, depois de 2016, né, nós todos vivemos, né, o golpe, a destruição total, né, os cadastros que foram feitos na época pelo INCRA sumiram todos. Então, por isso, essa necessidade de iniciarmos agora com um governo voltado para esse fato, né, com força e tentar resolver essa situação. Só um detalhe, o Paulo falou em 7 anos, eu acho que é um pouquinho mais de tempo para trás. Não, foi mais para trás. O Carlinhos, né, do Carlinhos. 7 anos que eu estou ausente de Avaré. Mas é que a impressão que ficou que esse cadastramento foi feito nesse período, mas foi anterior, né? Foi anterior. Talvez 2009, 2010. No primeiro governo Dilma foi. Eu até gostaria que o Paulo, mas antes disso, deixa eu fazer aqui um agradecimento ao Paraíso Empreendimentos, viu, Paulo? Imobiliários, né, que prestigia e apoia culturalmente esse horário. É o loteamento Vila Suíça, né, com conforto, qualidade, acesso controlado e parece, segundo o Silvano, que conhece muito bem esse assunto, a coisa já está no segundo, né? Já está sendo aprovado o segundo. Rua Minas Gerais, 1491. Esse é o endereço da Paraíso. Paraíso Empreendimentos, isso. A 3731. Vila Suíça fica na Avenida Ouro Verde. Isso. 3731-3003, Paraíso Empreendimentos Imobiliários. Eu gostaria que o Paulo, a gente continuasse ainda nos assuntos locais. Paulo foi um importante secretário municipal na época do Wagner Bruno, que fez o mandato de 2001, 2004. Né? E nessa época foram criados vários projetos sociais. Então, acho que a história é importante, e é importante que a gente retome esses assuntos para mostrar que é possível dar mais dignidade ao povo pobre, né? Então, e a gente, de certa forma, acompanhou um pouco isso como vereador naquela época, e em várias reuniões na periferia com relação ao programa que é o atual Bolsa Família, né, que o Paulo empreendeu, e várias outras iniciativas sociais que eu gostaria que você retomasse aí e contasse um pouquinho para a gente. Não só os programas federais. Havia um programa federal importante de distribuição de renda, que era o Bolsa Escola, que foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Nós começamos, o Lula não era ainda presidente, nem pela primeira vez, quando nós ganhamos a eleição no ano 2000, em outubro, novembro de 2000. Era só um turno, uma cidade com menos de 200 mil eleitores, como é o nosso caso, e as eleições costumavam ter, no mínimo, 6, 7 candidatos. E naquele ano a gente teve que se desdobrar para que não houvesse... Fizemos uma frente ampla. Uma frente ampla, como essa do Lula. Nós trouxemos ao lado do PSB, que era o partido do candidato a prefeito, Partido Socialista Brasileiro, tivemos que trazer todos que faziam oposição à direita, né, aos setores mais oligárquicos. Foi uma coligação ampla, né? O PSDB, PMDB. Na época tinha Barquete, Marialva, tinha vereadores importantes.
lideranças importantes. Miguel Paulucci, o prefeito que estava saindo naquele momento. O vice era o Nilson Calamita. Então, houve uma ampla frente e de 4 pré-candidatos nós afunilamos para a figura do companheiro Wagner, que tinha como credencial já ter sido o segundo colocado na eleição anterior, em que o Miguel foi o vencedor, não é? Então nós tínhamos o vencedor e o vice da eleição anterior conosco, mas mesmo assim foi uma batalha difícil, porque na época o malufismo reinava no estado de São Paulo absoluto, né? A direita e a extrema-direita era muito pequena naquela época, mas a direita, digamos, neoliberal, privatista, contra direitos trabalhistas, contra direitos sociais, e que vivia sempre achando que havia democracia demais no país e tentando podá-la, né? Era Maluf, a grande referência da direita, pelo menos aqui em São Paulo era fortíssima referência, e que tinha um apoio muito grande, né? O Curiati, deputado já naquela época, vários mandatos, já tinha sido prefeito indicado pelo governo militar, Paulo, né? Indicado pelo governo militar, não é? Em São Paulo, quer dizer, não era poucas forças também que enfrentamos naquele momento, né? Além de que a elite, digamos assim, os setores mais abastados da classe dominante local, não é? Então, ali foi uma ampla aliança mesmo. Ganhamos por 900 e poucos votos, não é? Na época, em torno de 40 mil eleitores nós tínhamos na cidade, e foi um governo, a chapa, nossa coligação chamava-se Por um Governo Honesto e Popular. E não só o Bolsa Escola federal, nós criamos o Programa de Renda Mínima Municipal, e foi endereçado diretamente para ajudar um programa de economia solidária, que era a cooperativa de catadores de recicláveis, né, de lixo reciclável, coisa que era jogada no antigo lixão, né, que era uma coisa absurda, né, e que nós tínhamos o compromisso, um dos compromissos com a população como um todo, que interessa a todos, era o aterro sanitário como deve ser, né? Separando lixo orgânico e aquilo que indevidamente é considerado lixo, que é aquilo que é reaproveitável e reutilizável e reciclável, os 3 R's, né? E com isso nós amparamos em torno de 60 famílias e algumas pessoas idosas que não moravam mais com famílias. Não tinham renda nenhuma. Com renda mínima. Né? E com isso eles se sentiram incentivados, ganharam carrinhos para carregar o reciclável e caminhões que assessoravam e nas áreas mais íngremes, nas ruas mais difíceis de caminhar com os carrinhos, os caminhões socorriam. E nós tínhamos uma coleta seletiva de qualidade, né? Nós tivemos também um secretário de Meio Ambiente do PSDB, na época, o Marcos Routiliano, de muito boa qualidade também, comprometido também. E nós tivemos, então, fizemos o melhor para que se cumprisse o nosso compromisso de ser honesto e popular. E além disso, né, Paulo, o orçamento participativo. O orçamento participativo que teve em torno de 3 mil participantes, somando todas as mais de 60 assembleias que nós realizamos. Algumas assembleias com 400 trabalhadores, como foi o caso da Vila Operária e Vila Esperança, onde elegemos a Áurea com quase a totalidade dos votos, a saudosa líder dos trabalhadores rurais, dos catadores de café e de laranja aqui de Avaré. Então, mas sempre é bom lembrar isso, porque muitas das iniciativas daquela época, hoje com a sequência de governos, né, muitas dessas iniciativas que foram importantes
infelizmente deixaram de existir, né? Sim. Então hoje a prioridade do governo, não sei, tirando o boiódromo, não sei qual é a prioridade do governo, né? Radar a 40 km por hora, né? Eu tenho tomado multa. Então, essa história do radar, tem uma CPI atualmente correndo, né? Então, a gente percebe, quer dizer, então essa discussão que havia de orçamento participativo, eu me lembro das muitas reuniões, né? Tinha o Paulo que comandava, o Adão participava, né? O Adão que eu fiquei só até 2003 e o Adão completou o mandato. Exatamente. Como secretário. E é bom sempre lembrar isso, porque... E outra coisa que eu me lembro que daquele governo, acho que o Silvano teve também uma participação, essa questão das iniciativas na beira da represa das colônias de ferro. Foi uma das... Foi uma das prioridades, né? Transformar a Avaré realmente em instância turística, né? Não de fato, mas de direito, né? E conseguimos viabilizar isso. A Avaré hoje é a instância, recebe mais de 5 milhões de reais por ano para ser investido no turismo, né? E fizemos uma gestão muito firme junto às grandes associações, né? A FEPESP, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, junto à PCF, os funcionários da Caixa. Não, e essas iniciativas estão aí concretizadas. Exatamente. Né? Essas permanecem, não foram destruídas. Exatamente, né? Não. Então, isso é importante. Porque... Quer dizer, reciclagem não tem mais, aterro não tem mais. É isso? Aterro tem. Está funcionando. Está funcionando? Tem critério? O que não tem mais é o gás natural, que nós trouxemos, lembra? Né? O tratamento de esgoto permanece, sim. Porque foi nós que trouxemos, foi naquele governo. Não tinha mais Sabesp na área tinha de mais, esgoto. não tinha. A cidade estava afundando. Não, isso foi uma aventura absurda do governo anterior, que foi do pai do atual prefeito, né? Que foi transferir o esgoto, né, também, a coleta de esgoto para a Liter. Lembro até o nome da empresa. Isso foi uma aventura. Privatizaram. Que inclusive, dias atrás, houve uma audiência pública, até estive presente, com relação à discussão da privatização da Sabesp. E eu justamente lembrei essa situação do esgoto para as pessoas que estavam presentes lá nessa audiência pública recente agora, que teve na Câmara Municipal. Realmente. Eu me lembro que antes do prefeito Wagner assumir, antes, nós marcamos uma reunião na presidência da Sabesp. Sim, eu participei. Você participou? Isso. E aí, olha, nós devolvemos o trabalho. A Sabesp tinha processos judiciais contra o município. Isso. E o município tentava se defender, e esse acordo possibilitou um acordo judicial também. Os processos paralisaram e foram arquivados. Não é? E voltou o compromisso da Sabesp de fazer a estação de tratamento. Imediatamente. Retomou a construção da estação de tratamento de esgoto. Que também está aí, né? Está aí. Aliás, houve de lá para cá, houve uma grande melhoria nos índices de mortalidade infantil. Porque isso está extremamente... Tem tudo a ver, tem né? tudo a ver. Hoje a mortalidade infantil, eu me recordo de tempos idos aí, que a mortalidade infantil em Avaré era enorme. Mesmo o número de internações... E você é da área, né? E o número, não só por esse fato, por outros fatos correlatos também, que caiu a mortalidade infantil. Essa infraestrutura que todo município deveria ter, não é? Tratamento de água e esgoto, também foi completada quando nós conseguimos trazer para cá uma melhoria da qualidade da rede elétrica, não é? Quer dizer, que até então todo candidato a prefeito dizia: vou industrializar, vou trazer a indústria. Mas era uma piada, porque a energia elétrica existente até o governo Wagner não permitia que se trouxesse indústrias, nem aquelas poucas que nós tínhamos. Ameaçava a chuva. Exatamente, caía tudo. Então, quer dizer, foi a rede elétrica que nós deixamos esses, na época eu me lembro, era 2,5 milhões mais ou menos de acréscimo
por ser estância, por ter se tornado estância turística legalmente reconhecida, você foi para o sacrifício, você teve que mudar para o partido do deputado que fez a proposta lá na Assembleia Legislativa, né? Teve que ir para o PTB para pagar uma dívida do município. Né? Você foi a moeda. Mas é o fio do bigode, né? Ninguém mandou você assumir um compromisso. PTBista, você fez de conta que o T era para valer, não era mais, desde a Ivete Vargas, né? E foi para o PTB. Quer dizer que, em outras palavras, o Silvano foi a nossa Joana d'Arc. Foi, nós o crucificamos para trazer a estância turística, e não é pouco, naquela época, eu me lembro, 2,5 milhões a mais, livre, porque o que não é turístico? Não é? Numa cidade. Se você gastar em esgoto, é turístico. Se você gastar em eletricidade, é turístico. Se você gastar em embelezamento da cidade, é turístico. Em asfalto, é turístico. Então, era 2,5 milhões livres. Imagine nós que fizemos orçamento participativo, Ernesto Silvano. A gente ficava ali naquela angústia, porque tinha aqueles compromissos corretos, imposto pelo governo federal, correto, de gastar em educação X%, na saúde, o mínimo X%, e depois com as despesas correntes, funcionários, etc., sobrava muito pouco para investimento, né, para fazer obras com o dinheiro próprio do município, não com verba, com emenda, etc., que você nunca sabe se vem ou não vem. Agora, o grande, lamentável mesmo, foi que se impediu que nós fizéssemos muito mais. A gente teria resolvido o problema da enchente. Né? Esse problema que eu voltando agora... Viabilizamos tudo. Né? Ampliou, piorou. Piorou. O companheiro Adão, ele ligou dizendo que foi implantado no governo e por vocês o semanário oficial. É verdade. Não pode esquecer, tá aí. O semanário não foi destruído, né? Não é exatamente aquele semanário preocupado em não fazer propaganda do prefeito, porque, veja, nunca pusemos nem o nome do Wagner, a não ser nas assinaturas, que era obrigatório. Das leis e decretos. Das leis. Mas nunca pusemos uma foto, nunca pusemos o nome dele dizendo, colocando mérito por essa ou aquela realização. Mesmo porque, em termos de promoção pessoal, nem poderia, né? Nem poderia. Então nós estávamos obedecendo a lei, né? Exatamente. O governo honesto tem que ser honesto até nisso. Obedecer a lei, efetivamente. Então, mas realmente houve esses grandes avanços, né, que alguns foram mantidos, né? Como as colônias, por exemplo, e a maior parte foi destruído, né? Então, é interessante que às vezes o governo que se preocupa com o social, se preocupa com o direito do cidadão e não consegue se reeleger. Isso não aconteceu só com esse governo, né? Acontece com outras situações que a gente vê por aí. Então, a política... Será que o que acontece, né? A política, ela não é... Os governos muitas vezes não se reelegem. A política não é só feita em cima de uma realidade e tal. Ela é feita em cima de um visual, de uma... Enfim... Não, e outra, o que mudou também? O que mudou? Cada vez mais, as comunicações começaram a ser feitas pela internet, pelos satélites, né? Quer dizer, e cada vez mais democratizada, para o bem e para o mal. Sim. Não é? A internet é uma coisa extraordinária, mas ela serve para para fazer guerra e para fazer paz, para espalhar ódio, para espalhar amor, solidariedade, não é? Então, na política existem interesses. Os seres humanos, os mais poderosos, mais abastados, eles deturpam a política porque eles querem manter privilégios. Então, ela não é igual, não é? O poder de uma liderança desses acampados na linha férrea, de colocar a causa deles para todos os avarenses saber o que eles estão vivendo, a dificuldade que estão passando, não é a mesma de um grande empresário ou de um líder do narcotráfico local, ou coisa do tipo,
não é? Que tem todo o dinheiro do mundo à disposição. Então eles podem pagar por propagandas enganosas. Sim. A política está cheia disso. Nós estamos falando de um país e de um mundo todo. O mundo todo está traumatizado pelas chamadas fake news, né? Fake news, quer dizer, é uma palavra, um termo da língua inglesa, norte-americano, mais norte-americano do que inglês, e que é, na verdade, a tradução é mentira, deslavada e notícias absurda. Mentirosas, né? E mais que mentira, porque a palavra mentira não traduz plenamente. É mentira insidiosa, inescrupulosa e enganadora e travestida de sensacionalismo e que cria um mundo paralelo ao mundo real. Verdade. Né? E as pessoas mergulharam, eles conseguiram mergulhar, os brasileiros, não foi só os avarenses. É claro que aqui nessa região do país, mais do que nas outras, né? E por isso esse ranço todo contra o Nordeste. Mais que Santa Catarina não é, não, hein? Não é, né? Não é, mas Santa Catarina lá tem o maior número de células nazistas do país. Você, fazendo essa digressão, esses comentários sobre a questão das fake news, da internet, eu estou me reportando lá em 2000, mais ou menos, 99, 2000, que nós fizemos, e você, eu, o Adão, o Silvano, o próprio Wagner, né? Nós participamos de um grupo, de um movimento, na verdade, que mobilizou boa parte da sociedade para eleger um governo que, para se contrapor àquela, de certa forma, aquela dinastia. Rouba mais faz. Aquela dinastia que estava começando a se implantar, que é a família Silvestre. E nós conseguimos por pequena margem, como você disse. E agora, por exemplo, atualmente, aquele movimento, aquela situação de que aquela mobilização seria factível hoje, já que a internet domina tudo, inclusive as eleições? Inclusive as fake news, né? Não, quando eu falo internet, é isso. Quer dizer, nós tivemos uma eleição passada para presidente, né? Como é que foi? Você está falando do Fórum da Cidadania e outras iniciativas, né? O Correio da Cidadania. O Correio da Cidadania. Quer dizer, nós criamos uma imprensa quinzenal, que tinha um suplemento de um jornal nacional de luta por democracia, por igualdade, né, contra as desigualdades sociais absurdas, etc. Nós encartávamos a cada 15 dias um jornal com notícias e com fatos. Com contribuições culturais importantes sobre a história regional, a história da cidade, do município, né? E resgatamos figuras extraordinárias, como o Frazolin, né? Algumas até avarenses extraordinários que ninguém se lembrava de Janira. Nós que fizemos 20 anos sem Djanira, foi a partir daí que começou um redespertar de reivindicar Djanira como sendo um patrimônio avarense, não é? Que era escondido. Não, é uma comunista. Era católica, mas era comunista. Né? Eu acho que é aí que está no meu sangue um pouquinho desse lado esquerdo. Né? Para quem não sabe, a Djanira tem parentesco, né? Com a prima da minha mãe, né? Isso. E era vizinha aqui da rádio, pertinho aqui. Era verdade, pulando o muro aqui, saía. Saía lá. Então, é até interessante essas observações, esse contraponto, porque já não se fazem eleições como antigamente, né? Então nós temos aí, o ano que vem, eleições para prefeito, né? E como que vai ser, né? Será que o peso da internet será decisivo ou ainda dá para fazer campanha como antigamente? Não vejo que seja a mesma coisa, né? Mudou muito. Nós levamos um baile, os setores populares e democráticos, levamos um baile da extrema-direita. Vários lugares, não foi só Santa Catarina, Paraná, mas algumas regiões de São Paulo, aqui, por exemplo, foram usados como laboratórios para isso que veio depois a somar o país todo, né? Não é à toa que se instituiu aqui
uma emissora que fazia o papel que depois acabou sendo feito por outra, mas o malufismo se transfigurou de um movimento de direita, mas que respeitava, depois do fim da ditadura, porque o malufismo surgiu na ditadura, com a intervenção militar no governo municipal de São Paulo, e depois no estado de São Paulo também, né? Ele foi prefeito e foi governador nomeado pelos generais da ditadura. Mas depois que terminou a ditadura, parecia que o malufismo respeitaria os resultados mesmo nas derrotas. Mas isso durou pouco, porque o malufismo virou PL, ou sei lá o quê. PDS. Não, mas atualmente virou bolsonarismo. O próprio PSDB, que tinha um nome nobre, PSDB quer dizer Partido da Social-Democracia Brasileira. Social-democracia é o socialismo da classe trabalhadora europeia, né? Assim, claro, modificado, abandonando a ideia de revolução e passando a adotar a ideia de reforma, né, do capitalismo, mas era um movimento respeitável, que hoje ainda governa a maioria dos países europeus, né? Em Portugal, na Espanha, né? Já governou a França, provavelmente voltará, já governou, governa a Alemanha. Né? E esse avanço da extrema-direita lá e aqui? É um resultado na Argentina. Então, agora veja, o PSDB, na sua maioria, né, virou aquilo, como é que chamava a propaganda do que foi prefeito, depois pelo PSDB, sucedeu aquela geração. Dória, então, Bolsodória. Né? O slogan dele, Bolsodória, mostra a transformação. Então, veja, a direita, o centro-direita, que seria, digamos assim, os defensores radicais da economia e dos privilégios econômicos, eles, no entanto, se mostravam mais de centro, menos de direita, na questão política, porque, perdendo eleições, eles se preparavam para a próxima. Qual é a diferença do bolsonarismo? Ele não aceita perder a eleição. É como o Hitler, Mussolini. Se alguém sabe de alguma eleição que eles tenham ganho depois da primeira? Só uma? Nem foi ganho, na verdade. Eles foram convidados a integrar o governo da democracia cristã, que havia ganho na eleição. E no caso da Alemanha, no caso do Hitler, da própria social-democracia convidou ele para fazer parte como chanceler do governo, e ele tomou o poder. Deu um golpe dentro e tomou o poder. E nunca mais teve eleição. Então, a característica do fascismo, da extrema-direita, é exatamente essa. Uma vez no poder, não aceita mais, não aceita derrotas, né? Incompatível com a democracia. É o que nós estamos vendo agora na CPI. A CPI que o Lula não queria, né? Que a extrema-direita queria, achava que vamos provar que o Lula é que tentou dar um golpe no dia 8 de janeiro. Para quê? Ele tinha acabado de tomar posse, não é? Ao contrário, queriam que ele instaurasse. A palavra mais odiosa para mim, ultimamente, é narrativa. Essa palavra, narrativa, eles estão criando narrativas e querem mudar a história. Então, dizer que 64 não foi golpe, não foi ditadura. O mundo não é redondo, é plano, o planeta é plano. Não, mas você pega. Existia uma cidade maravilhosa na Amazônia, como é que chamava? Ratabana. Inventaram um monte de coisa. Ratabana. Essa história que o Brasil